Irmãos, nós vamos estudar hoje a continuidade, na verdade, daquilo que nós vimos na semana passada lá em Hebreus capítulo 12, tá? Vocês podem abrir, deixar marcado lá, mas para um melhor entendimento, tá? Eu já vou avisando vocês, nós vamos ler um outro texto antes, tá ok? Nós vamos... nosso texto-alvo hoje é Hebreus 12, de 18 em diante. Eu pretendo ir até o final do capítulo hoje. Ele é um conjunto, não é tanta coisa assim, nós não vamos entrar em muitos pormenores, mas pegar o sentido amplo do texto aqui, que é o principal. Mas por que eu falei que nós vamos fazer uma leitura em outro texto? Para a gente entender melhor o que vai ser visto aqui, nesse capítulo, tá bom? Porque ele faz referência, sempre o livro de Hebreus, como eu disse semana passada mesmo, às vezes a gente nem percebe que ele está se referindo a alguma coisa no Antigo Testamento. São tantas citações, diretas ou indiretas, explícitas, ou fazendo referência, é o tempo todo isso. E aqui ele vai fazer isso novamente, lembrando que o assunto é temor e santidade diante do Senhor. Esse é o assunto dele aqui nesse capítulo 12. Tá? Então, nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 19, irmãos. Eu peço que vocês acompanhem a leitura, aqui leiam comigo, com atenção. Tem alguns detalhes que vão aparecer lá. Tá? Êxodo, capítulo 19. Como nós vamos ler o capítulo inteiro, eu vou ler um pouquinho rápido, sem pausas, ou evitando pausas, pelo menos. Tá bom? Capítulo 19 de Êxodo, contextualizando, isso é logo que eles saíram do Egito. Quando Moisés tirou o povo lá do Egito, eles tinham atravessado o mar, o faraó e seus soldados tinham ficado para trás, debaixo das águas, e eles agora tinham entrado no deserto do Sinai, na península do Sinai, e eles chegam ao pé do Monte Sinai, onde Moisés recebeu o quê? As tábuas da lei, que está no capítulo 20. Tá? Então, o que nós vamos ler aqui antecede a entrega da lei por parte de Deus a Moisés e através de Moisés ao povo. Diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, o Monte Sinai. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, aqui eu vou fazer uma pausa, tá? Deus diz a Moisés para anunciar ao povo: olha, se vocês me obedecerem,
se vocês forem fiéis a mim, diligentemente ouvirem a minha voz, eu vou fazer de vocês um povo especial, um povo sacerdotal. Ou seja, vocês vão me representar, né? Ou vão representar as outras nações diante de mim. Vocês vão ser intermediários. O papel sacerdotal é esse, ser um intermediário, né? Nesse sentido, então, nós vemos que Jesus é o sumo sacerdote, né? Ele é o grande sacerdote, o mediador entre Deus e os homens. Vamos seguir aqui, então. Versículo 8. Aliás, versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e, aqui é um detalhe importante, tá? Santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, soando a trombeta longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo e lavaram as suas roupas. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo
e disse-lhes isto. Então, aqui a gente vê esse texto quando Deus quis fazer com que o povo tivesse a convicção, a certeza de que Moisés era alguém enviado, autorizado, e que ele falava por Deus ao povo. Para que eles crescem em Moisés sempre. O povo prontamente disse: nós ouviremos tudo que Deus disser. Eu acho que no íntimo, quando a gente se converte, se a gente voltar nossa mente lá ao dia da nossa conversão, eu acho que foi alguma coisa mais ou menos assim que a gente pensou. Senhor, eu vou te servir fielmente, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. E é importante que a gente pense nesse voto que nós fizemos diante de Deus. Por que nós fazemos isso? Porque naquele momento nós estamos no pleno ardor da nossa fé, naquele sentimento intenso de uma coisa que nós vivenciamos naquele momento, né? naquele tempo recente, que foi quando o Espírito Santo tocou nosso coração e nos fez enxergar aquela realidade dos nossos pecados e do perdão tão maravilhoso que nós obtemos em Cristo. A gente, mesmo entendendo de uma forma rasa, mas nós temos um sentimento muito próximo com aquilo. Então, o nosso impulso natural é de nós dizermos no nosso íntimo: Senhor, eu vou te obedecer em todas as coisas. E deveria ser assim sempre, mas a gente sabe que não é. Às vezes nós nos afastamos um pouco desse ponto da fé. Bom, quando a gente volta para o livro de Hebreus, eu devo lembrar vocês que nós ainda estamos falando sobre fé. Certo? O capítulo 12 é a extensão do capítulo 11 de Hebreus. Toda aquela nuvem de testemunhas, ou seja, aqueles exemplos de fé que ele deu lá, é para nos levar a questões práticas na nossa vida espiritual. Na semana passada, nós pegamos um texto, que eu vou ler, a gente vai lá para Hebreus 12, eu vou ler só para a gente pegar o fio da meada, porque, como eu disse para vocês, a parte que nós vemos hoje do capítulo é a extensão daquela. E aí a gente já vai entrar nessa questão do Monte Sinai, dessa passagem que nós lemos, tá? Capítulo 12 de Hebreus, nós vamos partir do versículo 12, já estudado na semana passada, quando ele fala a respeito de nós sermos repreendidos pelo Senhor. Ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Vamos lembrar que ele está falando isso aqui no sentido espiritual. Se reerga, erga as mãos, firme os joelhos. Se você estava caído, ou seja, caído espiritualmente, se você estava em algum pecado, o Senhor te corrigiu, não desmaie, se levante e coloque um caminho reto. Refaça aquele voto diante de Deus: Senhor, eu vou te ouvir em todas as coisas. Amém? Esse é o dizer. Então, isso é um chamado
à santidade, ao temor, e esse é o assunto. Versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então nós fomos até aqui. Ele está dizendo: sejam santos, irmãos, andem em temor, se coloquem de pé, tracem um caminho reto diante de Deus, procurem servir ao Senhor retamente, em santidade e temor. Isso é importante para a vida do crente, é importante para a vida da igreja, o objetivo de andar retamente diante do Senhor. Mas aqui ele vai colocar a questão do Monte Sinai, aquilo que aconteceu lá. Deu para a gente perceber que aquela passagem descreve um cenário assim aterrador. O povo ficou assustado. O monte ardia em fogo e tremia, e Deus se apresentou colocando ali no cume do monte uma nuvem espessa e trovões e relâmpagos. Quem aqui tem medo de relâmpago? Muita gente se assusta, né? Bom, aí é uma coisa para a gente ter um certo cuidado mesmo. Trovão, né? Às vezes aquilo é um barulho tão assustador. Eu já tive ocasiões assim de repente, um trovão, eu tenho a impressão de que a casa está desabando. A gente imagina uma cena assim, Deus fez aquilo realmente para despertar no povo um temor. Ele se apresentou de uma forma grandiosa, fazendo uso de forças da natureza, porque ele é o criador de toda a natureza, mostrando assim com grandeza. Deus sabe que essas coisas assustam o homem, né? Impressionam pela grandeza. Aliás, o homem deveria sempre estar atento à grandeza de Deus. Às vezes a gente fica meio míope e não consegue enxergar direito as coisas. A grandeza de Deus, ela é manifesta todo o tempo. Quando as pessoas querem colocar o mundo, a existência do mundo, as coisas como um grande acaso, o funcionamento das coisas como um grande acaso, a existência da igreja como um acaso ou como alguma coisa provocada pelos homens, a Bíblia, a palavra de Deus, como alguma coisa feita por homens. Isso é uma forma míope, onde as pessoas não conseguem enxergar a grandeza de Deus. É mais do que comprovado que esse livro não é um livro comum. Tanto pelo conteúdo dele, como pela permanência dele.
Esse livro tem sido, né, só tomando um dos exemplos, a gente vê a própria existência desse livro, a Bíblia, é uma mostra grandiosa do poder de Deus. E ele se manifesta de formas grandiosas que às vezes a gente, pela dureza do nosso coração, não enxerga. Bom, mas por que Deus queria despertar esse temor? Ele queria pôr medo. Nós temos um limite entre o temor e o medo. Muitas vezes nós empregamos o termo temor como medo, né? Sei lá, eu tenho medo que alguma pessoa violenta me faça algum mal a alguém querido meu. Às vezes a gente emprega isso como um temor. Mas a palavra temor, ela é mais abrangente do que isso. Porque ela pode sim se referir a um medo, pavor, paura de alguma coisa. Mas ela muitas vezes é empregada na própria Bíblia como aquele temor reverente. Ou seja, nós não estamos aqui por força, por imposição, por receio né, se eu pecar vai cair um raio na minha cabeça, eu vou morrer. Algumas seitas, algumas igrejas, algumas religiões colocam assim algum tipo de medo, procuram amarrar as pessoas. Olha, se você sair, né, se você fizer isso, você vai ser amaldiçoado. Se você fizer isso ou aquilo. Então procuram reter a pessoa pelo medo. Eu já conheci pessoas que eram da feitiçaria, né, envolvidos com isso. E quando ela quis sair daquele meio, teve pessoas que ameaçaram. Olha, vai acontecer coisas ruins com você, sabe? E, irmãos, muitas vezes os crentes estão vivendo assim. De certa forma, o que o autor de Hebreus está querendo mostrar aqui é uma coisa, vamos dizer assim, pode parecer dúbio, mas ele mostra isso, mas ele mostra que deve ser visto de forma diferente. Porque Deus não quer nos conduzir pelo medo, mas pelo temor santo. Não é o medo do mal que Deus vai nos fazer. Não é esse tipo de temor, mas é o temor pelo respeito, pela gratidão que nós temos a Deus. Não é a imposição do pavor. Pela lei, é o que eles tinham, porque existia uma série de ameaças. Então, o Monte Sinai, aqui, ele representa esse tipo de situação. Deus ali deu a eles uma lei clara. Se vocês seguirem essa lei e me ouvirem, vocês vão ser abençoados, vocês vão ser um reino sacerdotal. Mas Deus deu a eles também maldições, inclusive que fossem lidas para o povo. Quando eles foram colocados em 2 montes, no Monte Gerizim, né? Eles leram as bênçãos de Deus, se forem fiéis vão colher essas bênçãos, e no outro monte é o Ebal, né? Se vocês forem infiéis, olha, as maldições que vão recair sobre vocês. Então, a lei
que é representada aqui pelo Monte Sinai, era realmente para despertar neles medo, temor pela desobediência. Vamos ler aqui esse trecho. Note, ele diz aqui: vocês não hajam como o Esaú, né, o trechinho que a gente leu aqui até o versículo 17. Mas notem que no versículo 18 ele vai dizer: porque não chegastes ao monte palpável. O que ele vai dizer aqui é: vocês não se chegaram àquele monte Sinai. Vocês não estão naquela condição. Tá? E ele passa a descrever coisas relacionadas àquilo. Vamos ler aqui, versículo 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Tá? Então, aqui nesses versículos 18 a 21, ele descreve isso. Vocês, notem, vocês não chegaram a esse monte Sião. Vocês não estão aqui pela lei. Isso não quer dizer que vocês não devem temer. Mas vocês não devem estar aqui por esse medo físico. Vocês têm que entender que vocês não vieram ao Monte Sião, ou ao Monte Sinai, desculpem, mas sim ao Monte Sião. O que é que o Monte Sião representa? O Monte Sião é onde fica Jerusalém. É o lugar, a cidade santa, escolhida de Deus. Nota então no versículo 22, ele passa a descrever essa outra situação. Ele diz: mas chegastes, né? Um contraponto aqui com o versículo 18, tá? Porque não chegastes ao monte palpável, ou seja, ele está falando aqui do Monte Sinai, aquela situação que nós lemos lá em Êxodo 19, mas, versículo 22, chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, tá? Representando aqui a lei, o Monte Sinai, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E essa palavra, desculpem, ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então aqui nós temos uma passagem curiosa, irmãos.
De uma certa forma, ele está fazendo essa comparação, né? Olha, nós não nos achegamos ao Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, onde Deus despertou o temor no povo. Nós nos achegamos ao Monte Sião, pela graça. Então não é a lei, é graça. Ele está mostrando aqui algo mais perfeito que é revelado em Cristo. Mas, apesar disso, como eu disse, tem dois aspectos diferentes. Ele está dizendo, isso não quer dizer que vocês não devam ter temor. Vocês não chegaram ao Monte Sinai, mas chegaram ao Monte Sião. E aqui ele passa a descrever uma série de coisas que representam isso. Do que ele está falando? A cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos. Nós chegamos a muitos milhares de anjos. De que ele está falando aqui? A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Aliás, abrir um parênteses aqui, né? Os protestantes, eles pregam uma igreja universal, invisível. Tá? É importante a gente ter esse versículo aqui. Eu vou abrir um parênteses que não tem muito a ver com o nosso assunto, mas porque eles ensinam isso. Nós cremos, ensinamos que igreja é um ajuntamento local. Nós podemos falar da igreja como um todo, nos referindo assim, no sentido genérico, como a família, né? A família brasileira tem tais características, por exemplo. Eu não estou falando de uma família ou que todos os brasileiros são uma família. Nós estamos falando de alguma coisa que seja inerente a todas as famílias, né? Então, quando a gente fala a igreja, nós estamos falando das igrejas. E é assim que a gente observa nas cartas, por exemplo, Paulo se referir. Ele não fala como se fosse uma única igreja, ele fala as igrejas, a igreja em tal lugar, as igrejas da Galácia. Sempre ele se refere como igrejas, comunidades locais, onde o povo se reúne e se organiza para adorar e servir a Deus naquele lugar. Aqui ele está falando de uma Assembleia Universal. Então tem gente que usa esse texto para defender a ideia da Igreja Universal Invisível. Tá? Não é disso que ele está falando. Porque notem, tudo que ele está dizendo aqui são coisas eternas. Não são coisas que nós temos no momento. A Jerusalém, ele fala aqui de a Jerusalém celestial. Lá no Apocalipse nós vemos a Jerusalém celestial, ela desce do céu, mas isso é na visão, no tempo do fim que João observa. Aos muitos milhares de anjos. Quem já viu anjo aqui? Nenhum, nem milhares, muito menos milhares. Tá? Por quê? Ele está falando de coisas que nós vamos ter contato com os anjos? Sim. Mas não nesse tempo aqui presente. Tudo que ele está falando aqui, ele está se referindo às coisas que nós vamos herdar eternamente. Vamos estar na presença de Deus, o juiz de todos, seremos julgados. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, todos os nossos irmãos santos, né? Todos os que se converteram e já partiram, eles estão aperfeiçoados. Por quê? Estão na presença de Deus? Na verdade, talvez o aperfeiçoados aqui se refira ao nosso estado final, já em corpo glorificado. Ou seja, nós vamos ter essas coisas e vamos ver o próprio Senhor Jesus. Todas essas coisas nós sabemos e nós temos. Mas como é que nós temos isso aqui? Você crê que vai ver Jesus? Você crê
que vai estar no reino eterno, na Jerusalém, fazer parte da Jerusalém celestial? Você crê que vai estar com os outros irmãos que partiram? Então, o que é que faz com que a gente tenha isso? A fé. Nós cremos. Hoje nós estamos pela crença, pela fé. Mas ainda não tomamos posse dessas coisas. Nós sabemos que são nossas, mas são coisas prometidas para nós para a eternidade. Então, notem, por um certo lado, ele está dizendo aqui, vocês não se chegaram pela lei, pelo peso, pelo medo, mas vocês chegaram pela graça. Vocês conheceram a graça de Deus. Mas a graça que nos oferece, nos traz todas essas coisas aqui, ela deve despertar em nós não uma negligência. Bom, se não pesam sobre nós as ameaças da lei, então eu não tenho com o que me preocupar, não preciso ser obediente ao Senhor, não preciso temer a Deus. Não, ele diz. Note que nós estamos lidando com coisas maiores. As coisas eternas são maiores do que as coisas dessa vida presente. Certo? Essas coisas aqui vão perecer. Essas coisas aqui vão passar. Mas ele diz, nós estamos diante das coisas maiores que Deus preparou. Nós não vamos ser traspassados por uma lança porque tocamos o monte. Mas lembra do seguinte, o versículo final. O nosso Deus é um fogo consumidor. O que ele está querendo dizer com isso? Tenha temor diante de Deus. Nós estamos sim diante de um Deus grandioso, poderoso, santo, 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 justo. O fato de nós nos chegarmos a Ele pela graça não deve fazer com que nós sejamos menos reverentes do que o povo deveria ser pela lei. Como alguém já disse, eu vou usar só uma questão para ilustrar. A lei, por exemplo, ela trouxe um peso sobre os israelitas do dízimo. O que era o dízimo? Era um imposto. 10%. Era lei. 10% dos seus ganhos devem ser entregues. Se você colheu então, uma quantidade ali, sei lá, 10 sacas, vamos colocar assim, de algum grão, de trigo, uma saca deve ser oferecida ao Senhor, consagrada ao Senhor. Isso vai suprir lá os sacerdotes, né? Tinha um propósito todo. Mas, na verdade, o dízimo, embora servisse a classe sacerdotal, que mantinha a parte... Né, eles não plantavam, eles viviam separados para isso, para cuidar das coisas santas, para cuidar da parte religiosa de Israel. Na verdade, aquilo era consagrado a Deus.
Então, nós ensinamos isso. Olha, isso era uma lei para Israel, certo? Tem igrejas que colocam o dízimo como lei. Olha, não tem isso no Novo Testamento. O dízimo não é lei para a igreja. Amém? Amém! Então, nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da lei, nós não precisamos dar o dízimo. Então, não precisamos fazer nada. Isso é uma visão negligente, irmãos. Realmente, não pesa uma espada sobre a nossa cabeça dizendo você tem que ser dizimista. Mas se pela lei, tá? Vamos aplicar o que ele diz aqui. Se pela lei, pelo medo, era imposto isso a eles, nós, debaixo da graça, deveríamos fazer no mínimo, igual a eles. De preferência, melhor. Tá? Eu estou falando aqui em termos de dízimo, e vocês sabem, a gente já tocou nesse assunto algumas outras vezes, a gente fala pouco sobre isso, mas nós não vamos começar a cobrar dízimo, ninguém vai pegar seu olerite para saber quanto você ganha para cobrar seu dízimo, nada disso, porque nós não estamos debaixo da lei. Mas eu digo, irmãos, que pela graça, não só nesse aspecto, em tudo, nós deveríamos fazer melhor do que aqueles que faziam por obrigação. O trabalho feito em casa, né? Quando você pega para fazer alguma coisa na sua casa, você procura fazer com mais capricho do que alguém. Talvez você não tenha a habilidade que alguém, um profissional, tenha, né? Mas você vai fazer com mais amor, porque você está fazendo para você, para sua família. Não é assim? Uma coisa é você fazer por obrigação. Estou fazendo porque alguém está me pagando, eu tenho que fazer isso. Agora, quando eu faço por amor, a tendência é que eu faça melhor do que aquele outro. O nosso temor a Deus e a nossa busca de santidade deve ser algo melhor do que o que eles tinham. Porque eles eram chamados a ser santos como uma imposição. Nós não vivemos debaixo disso. Mas que diremos, pois? Nós vivemos debaixo da graça. Como diz Paulo lá em Romanos 1, que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Para que o favor de Deus seja maior ainda? Não. A graça de Deus deve nos levar a um maior temor de santidade, irmãos. Moralmente, nós temos mais obrigação de zelar pela nossa santidade e pela reverência a Deus do que aquele povo que vivia debaixo do jugo da lei, da imposição. O nosso culto, nossa adoração a Deus, nosso serviço a Deus, nossa vida para Deus deve ser vivida de uma maneira mais santa, porque nós estamos não diante de um pavor, de uma manifestação num monte físico. Nós estamos amedrontados por trovões e sonidos de buzinas, de trombetas e relâmpagos. Mas aquele Deus que eu não vejo, eu sei que Ele é um fogo consumidor. E ao mesmo tempo eu sei que Ele é amor. E Ele é o Todo-Poderoso. E é Ele que me deu vida. E é Ele que me enviou o seu Filho para me salvar dos meus pecados. Então, eu tenho muito mais
responsabilidade de andar em temor e santidade do que aqueles homens do passado. Que a gente possa atentar para essas coisas. E, como diz o versículo 28, servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Se nós formos olhar nas cartas, nos livros do Novo Testamento, é isso que nós vamos ver. A igreja, no início, lá em Atos, Lucas escreve como a igreja vivia ali, e ele diz, e havia temor. Eles andavam apavorados diante de Deus? Não. Era aquele temor reverente, agradável. Eles estavam alegres por servir ao Senhor. Eles viviam em uma comunhão santa e buscando manifestar Cristo para as pessoas. Manifestar Cristo na sua vida. E é isso que é ensinado nas cartas às igrejas. Que a gente possa viver agradavelmente diante de Deus, servindo a Ele com reverência e piedade, com verdadeiro temor e santidade diante de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos?